Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Universo Criminal. Meu nome é Fátima, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe um emoji, tanto para quem já é inscrito, para quem está chegando agora e se inscrever também. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um serial killer, Fritz Honka, que na década de 70 matou 4 mulheres, tirou a vida de 4 mulheres. Ele era muito dependente do álcool, assim como seu pai também. Vamos embora para o caso. Fritz Honka foi um serial killer que fez 4 vítimas. Honka nasceu na Alemanha Oriental em 1935. Foi o terceiro de 9 filhos. Sua mãe se chamava Elsa e era faxineira. Com a morte de seu pai Fritz Honka, sua mãe foi considerada incapaz de cuidar dos filhos, e isso levou Honka a alguns lugares. Seu pai esteve em um campo de concentração, acusado de servir a comunistas. Ele morreu em 1946, devido a má condições no campo de concentração e ao consumo excessivo de álcool. Honka teria tentado a profissão de pedreiro, mas devido a uma alergia teve que abandonar a profissão. Por volta de 1951, foi para a Alemanha Ocidental para trabalhar no campo e lá começou uma nova vida. Conheceu Margot e tiveram um filho, Harris. Porém, quando se viu condenado a pagar a pensão de 13.000 marcos alemão, ele deixou a aldeia de Brockhoff, em Lunenburg-Hut, e foi para Hamburgo, onde começou a trabalhar numa empresa portuária. Mas acabou sofrendo um acidente. E esse acidente de trânsito teve consequências graves. Ele quebrou o nariz, ele ficou com um tique, nos olhos, ele piscava muito os olhos e isso deixou ele traumatizado. Em 1957, se casou com Ig e tiveram um filho, Fritz. Após 3 anos, as brigas começaram. Chegou ao ponto dos vizinhos testemunharem brigas violentas entre eles, levando ao fim o casamento. Eles até tentaram novamente, mas em 1967, o relacionamento realmente chegou ao fim. Em 1972, tentou outro relacionamento com Ingard, mas também não durou muito. Ainda em 72, Honka foi acusado de tentar estrupar Ruth Duffney em seu apartamento. Foi condenado pela justiça a pagar 4.500 marcos alemães. Mas logo depois a queixa foi retirada. Honka vivia num bairro pobre e sujo e acabou se afundando cada vez mais ainda em álcool. E isso já era um problema nos seus relacionamentos. O alcoolismo e seus traumas devido à sua altura e aparência levou a se relacionar com prostitutas mais velhas e as mulheres não aguentavam ele devido à bebida, porque ele bebia demais. E com a bebida em excesso vinha as inconveniências, E elas também questionavam por que a preferência dele por sexo oral e não sexo convencional, sexo normal. Mas por que ele preferia mulheres mais velhas e sem dente? Porque ele tinha medo de que essas mulheres, através do sexo oral, mordessem ou arrancassem seus órgãos genitais. Além do acidente que ele sofreu, que ele ficou com o nariz quebrado, tique nos olhos, ele era estrábico e tinha... A estatura era 1,68 m. Para um alemão, é considerado baixo, Em 1970, Honka trabalhava como vigia noturno. Cometeu seu primeiro assassinato. Sua vítima foi Gertrude Braun, uma cabeleireira de 42 anos que trabalhava também com o sexo ocasional. Honka levou para seu apartamento e disse que não faria sexo convencional com ela. Sua preferência era o sexo oral. Devido a essa sua preferência, as mulheres estranhavam e acabavam zombando dele. Honka estrangulou Gertrude, depois cerrou o seu corpo em várias partes e embrulhou. Depois espalhou pela redondeza. A polícia de Hamburgo achou os pedaços, mas porém não conseguiu identificar o assassino e acabou deixando passar livre. Mas em 1974, Honka voltaria a matar. Dessa vez, a profissional do sexo, Anna Bichel, de 54 anos. Ele a matou em seu apartamento, alegou que Anna não foi muito apaixonada enquanto eles faziam o ato sexual.
No mesmo ano, Ronca também matou Freda Harbrick, de 57 anos, também estrangulada. E em 1975, a Ruth Schultz, de 52 anos. Em todos os 4 casos, Ronca estrangulou e esquartejou suas vítimas. As últimas 3 vítimas tiveram seu corpos escondido no apartamento de Ronca. E não houve denúncia de desaparecimento de nenhuma delas. Os vizinhos de Ronca reclamaram do odor, mas foram ignorados pela autoridade. Só quando ocorreu um incêndio, ainda no mesmo ano que Ronca foi descoberto, os bombeiros descobriram um torso feminino e a polícia foi acionada. Ao chegar do trabalho, Ronca foi preso. Ele acabou confessando os assassinatos, mas no ano seguinte tentou voltar atrás, alegando não se lembrar de nada. Quando se encontrou sob custódia, ele alegou ter matado aquelas mulheres porque eles zombaram. Ele alegou matar aquelas mulheres porque elas zombaram de sua preferência de sexo oral e não pelo sexo tradicional. O tribunal condenou por homicídio culposo pelos 4 assassinatos e o condenou a 15 anos de prisão no hospital psiquiátrico. Ele foi considerado como culpado por homicídio culposo e foi elevado também perante a justiça o vício que ele tinha muito grande em álcool, né? O vício excessivo que ele tinha em álcool, isso pode ter afetado a mente dele. Foi o que o tribunal achou, né? Os jurados decidiram. Ele foi solto em 1993 e passou a viver numa casa de repouso com o nome de Peter Jensen. Em 1998, ele morreu. Sua história foi inspirada em humor negro, músicas, livros e filme. Essa é a história de Fritz Ronca. Vai ficar fixado aqui embaixo, onde nós encontramos, né? Para tirar o conteúdo que nós fizemos aqui, né? O texto que nós fizemos aqui. Então, até a próxima. Beijos.